confrontos contra equipes de Série A ou B, ainda venceu apenas um. E hoje aqui mais um empate. Como é que o senhor enxerga o futebol do Grêmio nesse sentido para enfrentar um Internacional cuja decisão do título vai ser fora de casa? Boa noite a todos, parabéns ao nosso torcedor. O Grêmio não ganhou nada, o Grêmio ganhou apenas o direito a disputar a final. O Grêmio iniciou a sua trajetória, o primeiro jogo foi dia 10 de janeiro, fazem, portanto, 42 dias e temos 12 jogos. Não é só o futebol que vive de ciclos, né? O Grêmio inteiro está iniciando um ciclo de trabalho. E esse ciclo de trabalho ele é profundo dentro do Grêmio, talvez um dos mais profundos até hoje que o Grêmio tem enfrentado. E nos coloca nessa situação de enfrentar uma pré-temporada junto com jogos. Já conversei anteriormente com você sobre a nossa eventuais dificuldades em manter um desempenho equilibrado. Então acontece isso às vezes dentro do próprio jogo. Hoje foi um jogo que nós tivemos dois desempenhos diferentes e nós temos que trabalhar. É um plantel com hoje 13 jogadores oriundos das categorias de base. Estamos trabalhando com os jovens, eles têm o seu momento de entrar e de colaborar. Eu acredito que as coisas com o trabalho, com o tempo, como eu tenho dito, elas tendem a melhorar. Dutra, aqui. Quero voltar um pouco lá do Grenal do primeiro turno, porque se tinha uma expectativa muito grande naquele jogo. O próprio Luiz Castro falou sobre, de certa forma, uma ferida que acabou causando a derrota da forma que foi lá no Beira-Rio, e agora tem dois clássicos pela frente que são muito importantes. Desde aquele Grenal até esse momento, o Grêmio vem oscilando em resultados, mas também, de certa forma, animicamente. Como está sendo a preparação para a remobilização? Sei que foi uma semana muito importante nesse sentido dentro do vestiário. Como o clube encara esses dois clássicos até com uma virada de chave? A gente sabe que o Grenal ele causa isso também, tanto para positivo quanto para negativo. Bom, eu acho que hoje o Grêmio demonstrou uma capacidade anímica fortíssima. O Grêmio ele reagiu dentro da partida, disputando um jogo fora de casa contra um adversário. Eu posso até falar, porque eu sempre falo, e alguém me diz, tu reclama da arbitragem. Eu não gostei da arbitragem hoje novamente, achei que não foi boa, embora nós tenhamos no final nos classificados. E o Grêmio reagiu muito bem dentro da partida, criou o suficiente para no segundo tempo ter ganho o jogo dentro do tempo normal. E mesmo assim foi para os pênaltis, foi forte mentalmente e venceu a disputa nos pênaltis. Então acredito que esse trabalho que nós estamos fazendo com todos os nossos jogadores tem demonstrado que é possível a gente nivelar isso por um nível bem alto de mentalização e capacidade do Grêmio de reação. Dutra, tudo bem? Bruno Michel, da Rádio Mortal. Deixa eu questionar a respeito do sistema defensivo, uma avaliação sua, porque o Gustavo Martins tem de entrar para corrigir o cansaço do Balbuena, Vieri também por ali, categoria de base sendo utilizada, a gente tem Pedro Gabriel sendo promovido ao grupo principal. Existe a possibilidade da efetivação dessa dupla titular de Gustavo Martins e Vieri? Como vocês do departamento de futebol falam ou tratam com a comissão técnica a respeito da utilização desses jogadores? Hoje os jovens ajudaram lá na frente, mas atrás também. Essas perguntas tu tem que dirigir para o nosso treinador. A direção não vai se manifestar sobre esquema tático, sobre a possibilidade de jogador A ou B ocupar a posição. Dutra, boa noite. A gente sabe o peso de um Grenal, ainda mais em decisões do Campeonato Gaúcho, né? Queria saber o impacto agora, porque são Grenais que realmente vale uma taça. A gente sabe a importância também do Gauchão, retomar a hegemonia estadual e o impacto disso, tanto do título como também de um eventual vice-campeonato, para a sequência do trabalho que vem de construção, oscilação que todo mundo reconhece. Como você falou da arbitragem, porque o Klein tem uma tendência muito forte que ele apite, principalmente no segundo jogo da final. Você é a favor da repetição da escala, por exemplo, do ano passado, que árbitros de fora do Rio Grande do Sul aptaram os jogos das finais, ou você entende que é uma boa aposta em árbitros gaúchos? Olha, eu hoje novamente posso reclamar de um lance em que o VAR não chamou o árbitro. É uma bola que poderia ter sido tirado de dentro da goleira, o VAR não chamou. Então eu realmente tenho questões com relação à arbitragem gaúcha.
Não sou contra a figura de um árbitro A ou B, tá? Não gostei da forma como ele conduziu o jogo. Tá? Então, isso vamos deixar bem claro que o Grêmio, tá, não está satisfeito com as arbitragens. Não sei como isso vai ser tratado ao longo da semana com relação à escala de árbitros para os dois Grenais. Mas sobre os dois Grenais, independente de nós já termos um Grenal disputado, são jogos que estão em aberto. Tá? Então, não há favoritos. Eu acho que favoritismo, quando é falado, ou ele é no sentido daquela velha malandragem de jogar o favoritismo para o outro lado, mas a gente sabe que isso é meramente teórico, né? O Grenal não é um jogo sem favoritos e vamos disputar com todo o interesse de ganhar esse campeonato, independente de efeitos pós-resultado da final com relação à continuidade do trabalho. O trabalho, como eu falei, o clube todo está iniciando um ciclo e esse ciclo, para o bem do Grêmio, ele não pode ser interrompido por resultados num campeonato gaúcho. Tá? Então a gente tem modificações profundas no elenco, nós temos jogadores que nem estrearam ainda no elenco principal, que vão estrear talvez na quarta-feira. Tá? Pelo menos um, tenho certeza que vai estrear. Então a gente sabe que precisamos dar tempo para as mudanças realmente aparecerem, né? Então estamos trabalhando nesse sentido, com toda a tranquilidade, e precisamos mais do que nunca do apoio do nosso torcedor. Esse é um momento que o torcedor tem que entender o que o Grêmio está passando e dar um pouco mais. Nós precisamos da arena cheia na quarta-feira, nós precisamos da arena cheia no primeiro Grenal e nós precisamos lotar todo o nosso espaço no Grenal seguinte lá no Beira-Rio. Doutora, boa noite. Leonardo Sol, da Rádio Bandeirantes. Embora a gente tenha 12 jogos na temporada, o desempenho do Grêmio ele oscila bastante, né, em jogos do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Brasileiro. A direção tem mostrado e mostrou lá atrás muita convicção no nome do Luiz Castro para comandar a equipe. Eu queria que você falasse um pouco do que você tem visto desse trabalho de positivo no dia a dia e por que isso ainda não se reflete em alguns jogos onde o Grêmio não tem um bom desempenho. Isso já foi amplamente explicado, né? Existe a possibilidade de nós vermos essas oscilações pelo lado negativo, tá? Que me parece que é o viés da tua pergunta, ou de ver também pelo viés positivo, olhando mais para os bons momentos que nós passamos e acreditando que esses bons momentos podem acabar prevalecendo. Tá? Questões internas, táticas, são de um interesse exclusivo nosso, né? A gente não tem como expor para vocês e nem para os ouvintes, mas nós acreditamos e estamos vendo um bom trabalho sendo realizado, um grupo unido, um grupo mentalmente forte, que se fechou em cima desse jogo, veio buscar a reação, reagiu, venceu nos pênaltis, isso é que importa. Hoje o torcedor tem que comemorar essa classificação. Doutora, aqui no fundo, Paulo Nunes, Rádio Guaíba, você falou há pouco, né, que tem questões do treinador e questões do dirigente. O torcedor do Grêmio que está nos ouvindo, nos acompanhando, acho que duas questões são latentes nos últimos dias. O Cuejar é um jogador que foi liberado pela Virose para se representar na segunda-feira. O Franco Cristal é um jogador que perdeu espaço no time nos últimos jogos, porque a gente vem notando das escalações e os jogadores relacionados para os compromissos do Grêmio. Esses jogadores, que dá para passar de posicionamento do torcedor do Grêmio, são jogadores que estão nos planos do clube, estão fora dos planos daqui a pouco por algum momento. O Cristal, há uma possibilidade de saída dele nesta próxima semana, agora entre as decisões do Gauchão e as rodadas do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Em relação ao Cristal, eu já mencionei que há uma situação negocial que envolve o atleta, vai ser desenvolvido ao longo da semana. O Ejar se apresenta na segunda-feira, é um jogador que estava com virose. Durante a semana nós vamos tratar dessa questão com relação a recuperar, se está recuperado, se ele está ainda recuperado e como vamos tratar isso daqui para frente. Então não há nada que eu possa adiantar além disso. Obrigado, gente.